nós vamos iniciar essa aula aqui. Talvez não dê tempo de terminar, mas a gente vai já dar uma adiantada nela, falando sobre o encontro do PGM. Como é que acontece o encontro, certo? Aqui, como eu falei para vocês, não tem uma orientação bíblica direta. Existem princípios bíblicos que a gente vai usar, respeitar, e muita dose de sabedoria e experiência daqueles que já trabalharam com isso e contribuíram, nesses ensinamentos. Então, o que é o PGM? Reforçando mais uma vez, um pequeno grupo de pessoas que se reúnem regularmente para glorificar a Deus por meio do fortalecimento de relacionamentos discipuladores e da multiplicação de discípulos. E aí esses elementos vão fazer parte de um PGM. A gente vai tentar vivenciar isso, precisa tentar, relacionar-se, acolher as pessoas, interceder, zelar pela pessoa, ensinar o Evangelho, solicitar contas. O que não é o PGM, pode passar, irmão, por favor, essa parte, a gente já viu. Nós vamos falar agora sobre o roteiro do PGM. Essa é uma das partes que gera dúvidas e que frequentemente, quando as reuniões acontecem, a gente tem dificuldades nessa área, que é exatamente o roteiro do PGM. Porque se a gente não tiver certos cuidados, a reunião pode ser prejudicada. E por causa desse roteiro, se ele não for seguido com sabedoria. Aqui é uma sugestão, certo, irmãos? Uma sugestão de um roteiro saudável. Nós vemos aqui que os elementos de um culto estão presentes em um PGM. A questão de oração, de louvor, de ensino da palavra, tudo isso é bíblico, faz parte de um culto e também tem um PGM. Inclusive, não há nada que proíba haver também o recolhimento de ofertas. Não está citado aqui, mas se de repente um grupo, pequeno grupo, recebe uma direção de Deus de recolher ofertas para ajudar alguém que está passando necessidade, ou para enviar para um missionário, e pode ser feito, não tem problema nenhum. A gente vê que os elementos de um culto existem em um PGM. A gente só precisa administrar com sabedoria, porque nós temos que compreender algumas coisas. PGM, muitas vezes nós vamos ter pessoas que ainda não são convertidas, e nós não podemos esticar muito a reunião, fazer uma reunião de 2, 3 horas, embora a gente ache um momento maravilhoso, mas isso pode se tornar cansativo para as pessoas. Isso às vezes pode atrapalhar a família que está acolhendo o PGM na sua casa. Então nós temos que ter uma certa sabedoria com relação ao tempo. É por isso que o tempo estabelecido é de aproximadamente 1 hora. 1 hora. É um tempo que dá para a gente fazer muita coisa, não é pouco e também não se excede muito. Geralmente mais do que isso, às vezes pode trazer certas dificuldades, como eu falei, certo? E aí esse tempo, pode deixar lá, irmão, por favor. Esse tempo a gente tem que dividir com sabedoria. Essa divisão do roteiro do PGM vai requerer muita sabedoria e discernimento da nossa parte, principalmente de quem? Hein? A pessoa que está liderando o PGM. Principalmente um líder vai ter que prestar atenção nesse roteiro do PGM para que a reunião possa ter um bom andamento e não ser prejudicada, e possa ser algo feito da melhor maneira possível para atingir o objetivo do pequeno grupo. E aqui tem essa sugestão: quebra-gelo, oração inicial. A gente vai ver mais detalhadamente aqueles 4 ali que estão de laranja, mas o quebra-gelo basicamente é uma dinâmica. Pronto, muito bem lembrado.
Eu estava lembrando antes, mas não estava lembrando agora desse detalhe. O manancial já tem esse roteiro, tem um modelo lá de como você seguir. Lá fala até o tempo, se não me engano, né, de cada atividade. E você seguindo aquele roteiro não tem como se perder. Já é um modelo, e ele coloca até as perguntas, como a gente vai estudar aqui na questão da palavra, tem até as perguntas que você pode fazer no pequeno grupo. Seguindo aquilo ali é muito difícil de se perder na reunião. Então quebra-gelo é um tipo de dinâmica, algo do tipo, só para ter um momento descontraído ali no início, para quebrar aquela tensão inicial, até da parte de pessoas que estejam visitando, que não conhecem os outros, e aí o quebra-gelo serve para isso. Só uma dinâmica inicial, algo do tipo assim, para antes de iniciar a reunião. Aí tem a oração inicial, como a gente sempre faz quando vai começar a aula. Tem o tempo de cantar, o tempo da palavra, o tempo de orar, o tempo de multiplicar, o tempo da igreja. Pode passar, então, por favor. É um assunto que a gente vai... Muito bem lembrado, na revista Visão Missionária, no Sorriso, né? PGM infantil, a gente ia tocar nesse ponto também, que é algo que também é importante de acontecer. Então, a Igreja Batista, a literatura dela está muito voltada para esse trabalho de PGM, por isso que tem essas sugestões de roteiro, né? Pode falar aí. O tempo da igreja. A gente vai ver, certo? Vamos seguir a sequência que a gente vai já chegar lá. Eu estava lembrando uma coisa aqui, mas eu esqueci. Vamos continuar. Tempo de cantar. Como desenvolver o tempo de cantar? A gente tem que ter muita sabedoria, certo, irmão? Aqui algumas dicas para a gente poder tentar fazer da melhor maneira possível. Procure músicas conhecidas. Ou seja, se você quer acolher, um dos objetivos é acolher as pessoas, a gente viu aqui. Então, a gente tem que tentar cantar músicas que sejam fáceis, que sejam mais conhecidas, que talvez até um descrente conheça. Músicas que são fáceis de aprender, as mais conhecidas possíveis, para que todos possam participar. Basicamente é isso. Não é muito bom que você tente procurar uma música que acabou de ser lançada, quase ninguém sabe. Não, eu acho muito linda, mas ninguém sabe, ninguém vai cantar, você vai cantar sozinho. E aí não é um momento muito participativo. E o objetivo do PGM é que todos participem. A gente tem que ter isso em mente. Não tente reproduzir a adoração do culto dominical, ou seja, você não precisa colocar uma pessoa com a guitarra, outra pessoa com outro instrumento, e ali colocar só quem sabe cantar realmente para poder cantar. Não é algo simples. Ali, um grupo reunido, todo mundo cantando, não precisa ser algo muito estruturado, muito grandioso, como é feito geralmente no culto, no templo. É diferente, a gente não vai tentar reproduzir a mesma estrutura do culto dominical. Ali é um momento que a gente faz mais espontâneo, onde todo mundo canta, certo? Utilize os hinários, é uma sugestão, você utilizar o cantor cristão, ou utilizar aquele livrinho de cânticos, que a gente tem também, alguns cânticos conhecidos. Para quê? A gente vai ver mais adiante, mas já estou adiantando. Porque é importante, às vezes, a gente ter as letras das músicas por escrito, para que quem não conhece possa acompanhar e cantar junto. Porque o objetivo principal do PGM, a gente tem que ter isso em mente, sempre, é todo mundo se sentir acolhido. Todo mundo tem que se sentir muito bem-vindo, né, naquela reunião, inclusive quem é descrente. Tem que se sentir que está participando. Então, se a pessoa tiver a letra para poder cantar também, vai ser muito melhor do que ela simplesmente imagine a cena. Alguém que você convida e fica lá sentado, aí está todo mundo cantando alegre, a pessoa não sabe a letra, não consegue acompanhar, se sente mais excluída. E o objetivo não é esse.
Pode falar. Eu estava percebendo que no nosso meio, não sei como é a igreja, mas em algumas igrejas batistas que tem, o pessoal não está mais nem usando o cantor cristão. É verdade. E o nosso batista é o cantor cristão. Muita igreja que tem mais nem usando. A gente tem uma tendência, né, o ser humano, de não gostar de manter as tradições, né? Principalmente às vezes as pessoas mais jovens, né, têm uma tendência de achar que é algo ultrapassado, algo assim de gente idosa, né, que não é bom. Mas uma tradição que é boa tem que ser preservada, é bom. E a gente pode, inclusive, cantar as mesmas músicas de maneira diferente, usando instrumentos, variando, né, dando uma nova entonação assim, na música. Mas é bom você manter as tradições. Tem igrejas batistas que às vezes usam a harpa cristã, eu já vi. Nada contra, mas a gente precisa valorizar o que é nosso. Né? Nosso material. Inclusive, quem não tiver em papel, cantor que tiver em papel, tem na Bíblia. Isso. No aplicativo, né? Tem aplicativo. No aplicativo a Bíblia é um cantor cristão. É verdade. Tem aplicativo. Eu sempre oriento a igreja, porque na realidade eu conto lá na igreja que o nosso filho cantor papel. A maioria nem tem. Obrigado, tinha procurado. Aí eu incentivo os irmãos a baixar o aplicativo. E é o que você está falando aí, nessa questão de utilizar os cenários, né? Exatamente. E tem hinos lindíssimos, né? Letras lindas que foram feitas ali muitas vezes com uma orientação de Deus, assim, o Espírito iluminando o coração da pessoa, e às vezes a gente não valoriza, né, essas coisas. Não use CDs com ministrações. Por que isso aqui? Porque às vezes o CD com ministrações, ele às vezes em vez de ajudar, ele meio que atrapalha, ele faz com que não seja algo tão espontâneo. As pessoas às vezes também não conhecem. Ministrações que ele fala aqui, eu não sei se vocês já viram, mas tem alguns cantores que gostam de cantar, e aí começam a orar, começam a pregar, e aí de repente isso vai tomar um tempo muito grande, e tem gente que não vai entender nem o que está acontecendo ali, principalmente se for um visitante. O ideal é ser algo mais espontâneo, resumindo é isso. A igreja cantando, músicas de louvor e adoração a Deus conhecidas, todo mundo podendo acompanhar ali, da maneira mais simples possível. Pastor, isso é verdade. Eu estava vendo diante do trono e alguns outros ministérios, a música poderia terminar em 5 minutos, ela era 20 minutos, repetindo a mesma coisa. Eu fiquei cansativo e enfadonho. Imagine para quem é um visitante que não é convertido, por exemplo. A gente pode até gostar, mas vai tomar muito tempo no grupo e às vezes o visitante não vai nem entender muito bem o que está acontecendo, por ele não estar acostumado, né? Então a gente tem que ter esses cuidados. Não é que seja errado, mas ele pode dificultar na reunião. Evite palmas. Essa questão aqui é mais, não é que seja errado bater palma. A questão aqui é mais que às vezes isso pode perturbar a vizinhança, fazer um barulho muito grande. Isso pode atrapalhar um pouco nesse sentido. Porque muita gente batendo palma, às vezes fica um negócio muito alto. É diferente de você simplesmente cantar. É mais nesse sentido assim. Não é que seja algo totalmente proibido também, mas a gente tem que ter cuidado. Tempo da palavra. Esse tempo é muito importante, irmãos, a gente compreender. Deixa eu falar uma coisa antes aqui. A pessoa que vai levar a palavra no PGM, ela precisa entender que é diferente. Não é como você fazer uma pregação numa igreja. E nós temos que compreender que não precisa necessariamente você ser um teólogo, ou um pastor, ou um seminarista, para levar uma palavra em um PGM.
Porque o objetivo até, irmãos, é que seja o mais simples possível. Tem que ser uma linguagem bem simples, bem acessível àquele que não conhece a Cristo, que não conhece a palavra. Tem que ser algo bem prático, voltado bem para a prática, não algo muito teórico, muito teológico. O objetivo do PGM, a gente tem que entender, é crescimento, é alcançar pessoas perdidas. Se de repente você, por exemplo, imagine, você vai levar uma mensagem no PGM, e aí você gostou da mensagem de Apocalipse que está sendo pregada aqui na igreja, aí você vai pregar sobre Apocalipse capítulo 8, que nem foi pregado no domingo. Aí você vai falar sobre as trombetas. Você acha que... Imagine alguém que... Então vai ser algo complicado, vai ser algo difícil de administrar numa reunião de pequeno grupo. Então a gente tem que tentar levar mensagens mais práticas, mais diretas, mais simples, com um conteúdo de prática de vida cristã, de evangelização. E o manancial, ele é muito bom nesse sentido. As mensagens são bem diretas, claras, simples, práticas, como eu disse, tem um roteiro lá. Direção de perguntas. Isso aqui é muito importante, certo, irmãos? A gente vai já terminando. Direção de perguntas. Não é bom que a pessoa que vai levar a palavra centralize tudo nela, na exposição. É importante sempre a questão da participação das outras pessoas. Lembre dos elementos que a gente viu ali: relacionar-se, acolher. Então, o objetivo é você levar uma mensagem, fazer perguntas, para que as pessoas possam participar. É muito importante a participação de todos na reunião, respondendo as perguntas, para que a gente possa ver se o assunto está sendo bem compreendido, entender o quanto que as pessoas estão compreendendo a mensagem, e aí a gente aproveita para esclarecer melhor alguns pontos que não ficaram muito claros. Mas a questão de perguntas é muito importante. No culto, não dá para a gente fazer isso muitas vezes. Numa pregação de domingo, eu lançar perguntas, ou o pastor lançar perguntas para as pessoas na hora do culto. Mas já no PGM, ele é um ambiente propício para isso. Tem poucas pessoas, é uma reunião mais informal, mais chegada, é quase como uma conversa, não é bem uma pregação, é um ensinamento ali mais pessoal, direcionado. Então é muito importante as perguntas para que as pessoas possam participar. E o manancial, ele até tem as perguntas, como eu até já disse aqui, o roteiro do manancial, o roteiro do PGM, tem até as perguntas para você fazer. Você não vai nem se preocupar em pensar quais são as perguntas que você vai fazer. Já tem lá as perguntas ótimas, preparadas para direcionar o estudo. E como a gente viu, ele colocou aproximadamente 20 minutos. Então, a pessoa que estiver levando a palavra vai ter que ter essa sensibilidade. Ele não vai poder passar 20 minutos falando e aí depois vai direcionar as perguntas para as pessoas, porque aí vai levar no total uns 50 minutos, e aí a reunião vai ser umas 2 horas, vai se estender muito. Então você tem PGM, você tem que estar administrando o tempo direto, olhando no relógio o tempo todo, tendo cuidado com isso, para que não se torne algo muito extenso. Então você não vai pregar 20 minutos, você vai ler um texto básico, geralmente, pode até ler o comentário do manancial também, ali bem rapidamente, dá uma breve explicação, breve mesmo, para iniciar as perguntas, e aí você já vai passando a oportunidade, por meio de perguntas, para as pessoas participarem.
tentando sempre envolver todo mundo nas perguntas e administrando o tempo. Muito importante isso, porque vocês vão ver que tem gente que às vezes quer esticar, quer comentar e quer fazer uma pregação de meia hora no comentário na resposta da pergunta. Eu tenho muita dificuldade com isso, porque eu não gosto de constranger ninguém na frente dos outros. E eu fico com vergonha, essa é a verdade, de chegar e dizer: irmão, tá bom, amém. Eu fico até sem jeito de fazer isso, mas se você não fizer isso na hora, pelo menos faça depois. De conversar com uma pessoa com todo o amor e dizer: irmão, a gente tem que ter cuidado, a gente não pode fazer um comentário muito extenso. O irmão pode participar, é muito bom que o irmão participe, mas comente de uma maneira resumida, tem que ser mais direto, porque senão vai esticar muito a reunião. Tem pessoas que vão achar ruim, o visitante às vezes vai se sentir desconfortável, e aí você tem que explicar isso para a pessoa. Tem que ter essa sabedoria do líder. O líder é quem vai fazer isso, certo? Então, não permita a ninguém monopolizar o encontro. Já adiantei esse ponto aqui. Tenha esse cuidado de não deixar a pessoa monopolizar o encontro. Se você vê que o negócio está esticando muito, na hora você tenta pedir a Deus ali sabedoria de como você vai falar para tentar interromper, porque tem gente, irmãos, que não é nem por maldade, porque tem pessoas que às vezes gostam de falar muito e querem falar bastante na reunião e às vezes gostam daquele assunto, querem compartilhar uma experiência, aí começam a contar uma história lá da infância e vai esticando pela juventude e quando se casou e vai contando todo o testemunho da vida dela, e aí pronto, a reunião vai-se embora. A gente tem que ter cuidado com isso, porque sempre a gente vai encontrar pessoas que vão querer monopolizar o encontro. Isso aí é um fato, vai acontecer. O líder vai ter que tentar, com sabedoria, direcionar o grupo e as pessoas para que isso não aconteça. Porque senão a gente vai esticar muito. Controle o tempo de cada pergunta. A gente já falou sobre isso aqui, né? Tente controlar o tempo de cada pergunta. Tipo assim, ó, irmãos, dois minutinhos para cada pessoa que for falar. Já avisa logo. 2 minutinhos. Estou marcando aqui. Fale até em tom de brincadeira, assim, para não... E a pessoa já sabe que não vai poder falar muito. Não permita discussões teológicas polêmicas. Por quê? Porque o objetivo do PGM não é esse, não é um seminário PGM. Você vai querer discutir sobre calvinismo e arminianismo no PGM? Já pensou? Querer discutir sobre quem eram os gigantes lá de Gênesis? Será que eram anjos, filhos de anjos ou não? Vamos discutir aqui se a volta de Jesus vai ser antes da grande tribulação ou depois da grande tribulação. Não, irmão, ninguém discute essas coisas no PGM. Discussões teológicas polêmicas, deixe para o seminário, deixe para um momento de conversa. O PGM é coisas simples, práticas, diretas, da vida cristã. E a gente vai ver agora sobre o tempo de orar, o momento de oração no PGM, como é que se dá, certo? E se vocês tiverem alguma dúvida, perguntem. No tempo de orar, a primeira coisa que a gente vê aqui, forme duplas ou trios, preferencialmente os RDs. O que significa isso? Como o tempo é curto, se tiver muita gente no PGM, fica complicado de você dar espaço para todo mundo pedir oração e aí só depois a gente orar. A gente acaba perdendo muito tempo nos pedidos e ora menos. E se você dividir em duplas ou trios, é uma maneira de você ganhar tempo. Porque em duplas ou trios, vai ter 3 ou 4 pessoas pedindo oração ao mesmo tempo ali naquela dupla ou no trio. Vocês estão entendendo? Se formam 4 duplas aqui, tem 8 pessoas.
Obrigado. Aí vai ter 4 pessoas pedindo oração já, porque elas estão em duplas separadas, né? Então tudo vai fluir mais rápido. E quando falo de preferência os RDs, é que se você tiver um discípulo que estiver frequentando o PGM junto com você, é bom que você faça dupla com a pessoa que você está discipulando, porque é um momento também que você pode aproveitar para saber das necessidades da pessoa, o que ela está passando, o que ela está precisando de oração. E como você está discipulando ela, é um momento para você conhecê-la mais ainda, um momento de prestação de contas também, onde ela pode falar um pouco como está a vida dela, o que não está bem, e aí ela pede oração naquele sentido. Por isso que é aconselhável que você faça dupla com quem você estiver discipulando. Se não tiver algum discípulo no grupo, você faz com outra pessoa, não tem problema. Essa questão do tempo de solicitação de contas, né, eu já falei, você pode aproveitar para conversar ali rapidamente sobre como está o seu discípulo e aí orar por ele, de acordo com as necessidades dele. Use os cartões de RD. Esses cartões de RD, eu vou colocar uma foto de um cartão desse para vocês verem como é que é. Vende lá na Livraria de Missões Nacionais. É um cartãozinho que ajuda na questão de solicitação de contas. Tem algumas perguntas que você pode fazer para o discípulo para perguntar como é que ele está. Isso é uma coisa que você faz individualmente quando está discipulando a pessoa, e você pode fazer no PGM também, se quiser, naquele momento da oração, porque aí você sabe da necessidade da pessoa e ora especificamente sobre algo que ela está precisando de ajuda. E tem uns cartõezinhos que ajudam nessas perguntas. Então é um tempo de orar uns pelos outros. A gente vai aproveitar esse tempo para as duplas ou os trios, né, fazer os seus pedidos, e aí uns oram pelos outros ali naquele momento, um tempo de oração mútua. Estimular os que não conseguiram, porque pode existir pessoas, visitantes, por exemplo, que não sabem nem como orar, nunca tiveram essa prática e vão se sentir envergonhados, não vão saber orar. Então não é um momento de você criticar. Ninguém vai criticar a pessoa porque ela não conseguiu orar. Não, você dá uma palavra de ânimo, de apoio. Olha, não fique triste, você vai aprendendo. Com o tempo você pode começar a orar também. Você vai vendo como é que a gente faz. Dá uma palavra de ânimo para a pessoa, né? Estimular. Animar os que não tentaram, porque tem gente que não vai querer nem tentar. Não sei orar, não quero orar. Você não vai brigar com a pessoa, mas tenta animar ela. Tenta incentivar, né? Isso pode acontecer mais com visitantes, pessoas que não conhecem a Cristo, que estão ali às vezes pela primeira vez, não sabem nem como se comportar. Louve a Deus pelos que praticaram, por aqueles que oraram, né? Ou pelo menos tentaram orar, mesmo não sabendo muito. Então é um tempo essencial, irmãos, no PGM. A gente precisa ter esse tempo. É um tempo de oração, onde a gente vai orar uns pelos outros, compartilhar das necessidades, e a gente vai saber o que os outros estão passando, orar por aquela pessoa. Um momento de comunhão é um momento muito importante no PGM. A gente não pode negligenciar ele, principalmente porque quando tiver um visitante, ele também tem que ser estimulado e se sentir à vontade de compartilhar seus problemas, de pedir oração e alguém orar por ele também. É um momento muito importante do PGM. Tempo de multiplicação. Esse tempo de multiplicação, já no finalzinho da reunião, o que pode ser feito nesse tempo? Vamos entender um pouco melhor. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só perguntar. Planeje eventos de evangelização. Porque nesse tempo de multiplicação, um momento breve, no final da reunião, de 5 minutos mais ou menos, é onde você pode planejar eventos de evangelização do seu grupo, ou seja, algo que vocês vão fazer. Planejar alguma evangelização em alguma rua, ou fazer algum tipo de abordagem de distribuição de folhetos,
vou visitar alguma instituição, não sei, vai depender da criatividade do grupo e como Deus direcionar cada um. Vocês vão planejar uma evangelização, vocês estão sentindo necessidade de fazer isso, pode ser feito nesse tempo de multiplicação. Usar o cartão alvo de oração, também vou colocar no grupo uma foto para vocês verem o que é o cartão alvo de oração, mas é um cartão onde você escreve o nome de pessoas por quem você está orando, pessoas que você quer que se convertam, ou que você gostaria que se tornasse um discípulo seu. E esse momento do tempo de multiplicar pode ser usado também para a gente orar por essas pessoas que estão nos cartões alvo de oração. Converse sobre a necessidade de compartilhar Cristo. Eu vou explicar esses dois ao mesmo tempo. Converse sobre a necessidade de compartilhar Cristo. Pratique a evangelização pessoal. Resumindo esses dois pontos, a gente precisa, boa noite, a gente precisa conversar com o nosso grupo sobre a necessidade, sempre estar lembrando o grupo, sobre a necessidade de evangelizar, de fazer discípulos, e aí procurar trazer o discípulo para o PGM, de praticar a evangelização pessoal com as pessoas com quem nós nos relacionamos, que a gente já estudou muito sobre isso. A gente sempre precisa estar incentivando isso no PGM. A gente faz isso no tempo de multiplicar, para não deixar cair no comodismo. O PGM, principalmente se você vê que não está vindo visitantes, ninguém está trazendo pessoas, não está conseguindo trazer ninguém, o grupo não está crescendo, a gente tem que dar uma palavra de ânimo, incentivando a evangelização, fazer discípulos, a multiplicação, falando da importância, para que as pessoas tenham sempre essa chama acesa no coração, e o PGM não esqueça, o grupo não esqueça que esse é o objetivo principal do grupo: alcançar pessoas, multiplicar. Intensifique a visão da multiplicação, que é você estar sempre falando sobre a necessidade que o grupo tem de multiplicar, de fazer discípulos, de agregar novas pessoas. É um momento também onde a gente pode aproveitar para falar um pouco da visão de igreja multiplicadora, falar sobre algum princípio, sobre o princípio da oração, da evangelização discipuladora, sobre compaixão e graça. É um momento onde pode ser também falado sobre algum tipo de ajuda que o grupo quer prestar a algum familiar, de algum membro do grupo, alguém que está precisando de uma cesta básica, de uma visita, alguma coisa. Então esse tempo de multiplicar vai depender muito da criatividade do grupo e de como o Espírito for direcionando vocês. E o líder principalmente tem que estar atento a isso, porque é nesse momento da reunião onde podem ser abordadas todas essas questões sobre evangelização, discipulado, sobre oração. Tudo isso que a gente viu aqui é nesse tempo de multiplicação. Resumindo, é você manter viva ali a chama da multiplicação, manter as pessoas motivadas na questão de fazer discípulos, de estar vivendo os princípios de igreja multiplicadora, não deixar as pessoas esquecerem dessas coisas. É nesse tempo que a gente faz isso. Amém? Detalhes fundamentais. Alguns detalhes importantes para uma reunião de um PGM. Ter criatividade. A gente precisa saber fazer a reunião com criatividade, né? Ter ideias boas. Nós temos um roteiro a seguir que nos dá uma base já, mas isso não é uma coisa engessada, assim, como que você não pode fazer nada diferente. Não, você pode agir com criatividade, conforme o Espírito direcionar, tentando manter o roteiro, que serve de base, de padrão, mas tentando sempre ser criativo, tendo ideias de como expor a palavra, de como fazer o momento de oração, o tempo de cantar, compartilhar responsabilidades. É muito importante, principalmente, que o líder do PGM esteja atento a isso. Ele não pode fazer tudo sozinho, centralizar tudo na sua pessoa.
É muito importante que os irmãos do grupo desenvolvam seus dons, seus ministérios. Esse momento do PGM é o momento onde o líder vai compartilhar tarefas. Ele coloca a responsabilidade para uma pessoa guiar o tempo da oração, outra pessoa o tempo da palavra, outra pessoa fica com o tempo de cantar, alguém fica responsável pelo lanche, e aí vai compartilhando as responsabilidades para não ficar tudo sobre o líder. Agora é óbvio que o líder precisa estar orientando, observando, vendo como é que está sendo feito, dando uma orientação, corrigindo o que for necessário para que tudo possa andar bem. Mas ele precisa compartilhar a responsabilidade. Preparar o lanche com simplicidade, ou seja, o lanche no PGM não é para ser um jantar, uma coisa gigantesca, muito bem preparada, é uma coisa simples. Até para não constranger pessoas que não têm condições de, às vezes, contribuir muito. Então, uma coisa simples, bem básica, onde todos podem participar facilmente. É importante que as pessoas dividam a contribuição do lanche, não deixem a responsabilidade para uma pessoa só, ou somente para a família que está recebendo o PGM na sua casa, que o grupo todo se organize antes, quem ficar responsável pelo lanche, do que cada um vai trazer ou vai contribuir para aquele momento. Tudo é questão de organização antecipadamente, né? Fazer uma coisa simples, básica. Fazer rodízio de residências ou ter PGM fixo. E aí nós vamos falar um pouco aqui sobre vantagens e desvantagens. Porque nós temos essas duas opções. A gente pode fazer rodízio de residências. Cada dia, boa noite, cada dia ser numa casa diferente. Isso é rodízio. Ou ser sempre na mesma casa. Se a gente variar as casas, tem uma vantagem. Por exemplo, você consegue às vezes alcançar mais parentes e amigos ou vizinhos das pessoas do grupo, porque às vezes a reunião, se ela for muito longe sempre da casa de outra pessoa, os vizinhos, os familiares dela nunca vão conseguir comparecer. Se você leva a reunião mais para perto, tem pessoas que vão ter mais facilidade de participar daquela reunião. Então o rodízio de casas, ele facilita isso. Por exemplo, às vezes a reunião no Timbó aqui, aí tem gente que é do grupo que é lá no Gereçade, os seus vizinhos familiares vão ter dificuldade, mas se um dia a reunião for lá, pode ser que eles compareçam na reunião. É só um exemplo. Mas isso também tem uma vantagem de ser fixo. Geralmente, quando o PGM é fixo, pode ser que haja um crescimento mais fácil, no sentido de que as pessoas já vão identificar aquela casa, aquela residência como um local onde a Igreja Batista tem um pequeno grupo, toda quarta-feira ali. As pessoas daquela rua já vão saber. As pessoas que visitaram o PGM uma vez ou duas, vão saber que sempre naquela casa tem uma reunião, que qualquer quarta-feira que ele for, vai ter uma reunião ali. Então facilita nesse sentido, ter um PGM fixo numa casa. Uma desvantagem é que pode ficar um pouco sobrecarregado para a família que hospeda o grupo. Às vezes essa família pode achar uma carga pesada, sempre a reunião ser na sua casa toda vez. Tem gente que não se importa, mas tem gente que já se importa. Então é algo que o grupo, juntamente com o líder, precisa avaliar o que seria melhor para o grupo. Fazer fixo numa casa ou ficar variando as residências. O importante é que a gente sempre se programe para fazer em alguma casa. E cada membro, na medida do possível, ter a sua casa disponível para uma reunião de um PGM. Então, basicamente as vantagens e desvantagens são essas. Valorizar os visitantes, tratar bem as pessoas. Esses dois pontos aqui são muito importantes, porque, irmãos, uma das maiores bênçãos para um pequeno grupo é quando vai um visitante. Então a gente precisa tratar muito bem esse visitante, tratá-lo pelo nome, recebê-lo muito bem, acolhê-lo com amor,
com simpatia, conversar com aquela pessoa, valorizar a presença dela ali, tratar bem todo mundo, é óbvio, mas principalmente quem está visitando tem que ser muito bem acolhido, tem que se sentir amado, bem recebido naquele grupo, se sentir à vontade. A gente não pode também cair no erro de constranger o visitante, de repente voltar todas as atenções da reunião para ele, às vezes naquela sede de converter a pessoa aí, sempre ficar falando diretamente para a pessoa uma palavra de evangelização, algo do tipo. A gente tem que ter cuidado para não constranger a pessoa, impressionar ela demais, deixar ela à vontade, mas também não podemos ser desatentos. A pessoa entrar no grupo e sair, ninguém nem cumprimentar ela direito, nem falar com ela, e ela sentir como se ela não estivesse nem ali, como se a presença dela não fosse importante. Isso não pode acontecer. A gente tem que ter um equilíbrio. Não vamos constranger a pessoa, pressionar demais, deixe o Espírito Santo trabalhar, mas também não vamos ignorar. Temos que receber muito bem, com muita alegria, um visitante. Mais alguns detalhes fundamentais aqui. Se alguém quiser perguntar, pergunte, viu? Terminar os encontros no horário. Muito importante isso. Por quê? É uma questão até óbvia, né? Se a gente esticar demais a reunião, principalmente os visitantes podem perder a vontade de participar. Porque eles podem pensar assim, até que eu gostei daquela reunião, mas foi tão demorado, eu cheguei tão tarde em casa, eu não sei se eu quero voltar para passar 2 horas ali, muito cansativo. Então a gente tem que tentar ter sensibilidade com relação a isso, porque às vezes a gente se empolga tanto, está achando tão bom, que a gente quer esticar muito tempo. O ideal é que seja no máximo 1 hora, de 50 minutos a 1 hora, para que as pessoas fiquem com aquele gostinho de quero mais e não se sintam cansadas. Principalmente quando tiver visitantes, a gente tem que estar atento a isso. Um visitante não está muito acostumado a estar em oração, louvando, meditando na palavra. Se a gente sobrecarregar ele demais, pode ser que ele ache cansativo e não queira voltar. Isso pode acontecer. Comemorar aniversários é muito importante. PGM é praticamente uma família. Quando vocês começarem a vivenciar isso num grupo, alguns já conhecem, né, do trabalho, vocês vão ver como a gente cria muita intimidade com as pessoas, se torna praticamente uma família. Então é importante valorizar uma data tão especial para as pessoas, que é o aniversário. Naquele dia que a pessoa estiver aniversariando, ou na semana que ela aniversariou, bater os parabéns, lembrar ali no PGM, fazer uma oração por ela, se possível, dar uma lembrancinha. É importante isso, a pessoa se sente valorizada, né? Incentivar a pessoa a participar dos cultos na igreja, os membros do PGM, aqueles que não participam ainda dos cultos. Cadeiras em forma de círculo. Por quê? Porque facilita a comunhão, a interação entre as pessoas. A gente não vai fazer uma reunião como se fosse numa escola, né? Em fileira, uns de costa para os outros, como se fosse uma sala de aula. Pode parecer óbvio, mas às vezes algum grupo pode cometer esse erro. Fica algo meio impessoal e voltado muito para quem está dirigindo a reunião. Então o círculo ele facilita a interação, a conversa entre os membros do grupo. Está um olhando ali no olho do outro, conversando, vendo as reações, então facilita muito. Desenvolver quebra-gelo, a gente já falou sobre isso, né? A importância do quebra-gelo para, no início da reunião, quebrar as tensões iniciais, principalmente de quem está vindo pela primeira vez. Testemunhar motivos de louvor, ou seja, alguma bênção maravilhosa que alguém recebeu, algo que Deus fez, você compartilhar na reunião, uma oração que foi respondida, algo que Deus realizou, serve de incentivo para as outras pessoas. Facilitar a conversa no compartilhamento, no momento que as pessoas estão conversando, né, compartilhando nos pedidos de oração. Compartilhar a visão do grupo,
com os visitantes. O que é a visão do grupo? Quem sabe qual é a visão do grupo de um PGM? Visão é o nosso objetivo, que a gente almeja. O que a gente deseja num PGM? Ganhar almas, fazer discípulos, né? Em outras palavras, multiplicar, crescer, abençoar pessoas, crescer tanto em qualidade como em quantidade. Então a gente pode compartilhar isso, deve compartilhar, na verdade, com os visitantes também, dizendo: olha, este grupo, o propósito dele é a gente conhecer a Cristo, conhecer o Senhor, ter comunhão uns com os outros, nós fazermos mais discípulos de Jesus, podermos crescer como povo de Deus em todos os sentidos, ser abençoados. Então compartilhar isso com os visitantes. Então esses foram alguns detalhes fundamentais para a gente não esquecer quando a gente estiver fazendo as reuniões, né? Depois vocês podem, essa aula eu vou postar, né? E os irmãos podem olhar cada ponto, refletir sobre cada uma dessas coisas. Principalmente, guardem essas aulas para quando vocês estiverem nos PGMs, vocês relembrarem esse material. É bom sempre estar relembrando, lendo novamente, para ver se está errando em alguma coisa, se pode melhorar, certo? Materiais de apoio, materiais que a gente usa para apoiar o PGM, a reunião. Canetas para anotar alguma informação importante, nome de alguém, endereço, coisas do tipo. Cartão-alvo de oração, eu já expliquei para vocês, os cartõezinhos que tem o nome das pessoas que você está orando por elas para fazer discípulos. Eu vou colocar todos esses materiais, eu tenho alguns em PDF, e tem outros que tem no livro sobre pequeno grupo multiplicador. No final do livro tem. Eu vou bater uma foto, vou transformar em PDF e vou colocar lá no grupo para a gente ver todos esses materiais, ver o que é que eles são. Sim, é algo muito importante também o grupo ter anotado ali para alguém os pedidos de oração que são feitos. Quando esses pedidos são atendidos, compartilhar no grupo: olha, fulano de tal pediu oração por isso, e Deus concedeu, abençoou. É algo também que pode ser feito no PGM, para estimular as pessoas a orarem. Guia de solicitação de contas, que é um cartãozinho onde tem algumas perguntas que você faz para o seu discípulo a respeito de como está a vida dele. É aquela questão que a gente estudou da solicitação de contas, onde você conversa com o seu discípulo sobre algumas questões no intuito de ajudá-lo. Ficha para novos membros do PGM, roteiro para PGM infantil, livro de cânticos ou cópias com as letras. Esse roteiro para PGM infantil é porque pode acontecer num PGM de ter pessoas que têm filhos, que querem participar do grupo, mas não tem com quem deixar os filhos. É aconselhável, se essa for a situação, que haja alguém responsável no grupo para ficar com as crianças. E aí faz um PGM infantil naquela mesma casa com aquelas crianças, ensinando a respeito de Jesus para elas. Uma reunião paralela, do jeito que a gente faz no culto aqui, né? Faz um PGM infantil com os filhos dos irmãos do grupo. E aí existem roteiros para PGM infantil também, onde você trabalha com as crianças, os filhos dos membros do grupo do PGM. Amém. Vamos continuar. Relatórios. Existem alguns relatórios que são presença de visitantes nos encontros. Tudo isso existe em PDF, certo? E tem um livro lá de PGM também. Número de membros do PGM, conferindo a frequência real, né? Quem está realmente frequentando, quem não está. Número de pessoas já incluídas no processo de relacionamento discipulador. Número de pessoas envolvidas em grupos de estudo. Eu vou colocar no grupo todos esses materiais para a gente ver. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre eles, vocês me perguntam, e o que eu puder eu ajudo vocês.
tem todos esses relatórios onde a gente coloca várias informações, inclusive existem alguns desses relatórios que o líder ele repassa para o supervisor, para que o supervisor de PGMs ele saiba qual é a situação do grupo, quantos membros tem, o que está acontecendo, quais são as dificuldades. Não, para a igreja não precisa. O trabalho de PGMs, quando eles têm que ter um supervisor do trabalho de PGM. Quando tem poucos PGMs, geralmente é o pastor da igreja que supervisiona. Ou ele pode colocar alguém para supervisionar também. Aí os líderes dos grupos, eles preenchem ou pedem para alguém fazer esses relatórios com as frequências, sobre a reunião como foi, sobre as relações de visitantes, coisas do tipo assim. E esses relatórios são passados para o supervisor para que ele saiba a situação dos grupos e possa acompanhar melhor, saber como é que está o andamento das reuniões, a frequência de visitantes, dos membros, e aí ele tenha um embasamento para ele poder estar orientando os líderes dos grupos no trabalho que está sendo realizado. Entendeu? Os relatórios eles servem para isso. Pode parecer algo assim muito burocratizado, mas ajuda, porque se você passa um relatório só de boca, o supervisor pode esquecer. Mas se ele tiver sempre o relatório ali por escrito, ele recebeu aquilo ali, até mesmo por foto, né? E ele armazenou no seu celular, ele pode estar sempre acompanhando o progresso do PGM, sabendo o que está acontecendo, quantas pessoas estão vindo, se as pessoas estão deixando de vir, se os problemas estão sendo solucionados ou não, e ele vai acompanhando o progresso. Sim, temos que ter esse cuidado. E se houver algum problema com relação a isso, quem é que vai ter que falar? Hein? O líder. O líder vai ter que, com muito carinho e jeito, dizer: olha, irmão, irmã, tenha mais cuidado da próxima vez, com a roupa que você vai para a reunião. O líder vai ter que estar atento a todas essas coisas, né? Todos esses detalhes também. No caso, existe a pessoa do supervisor. Ele quem faz esse acompanhamento, ele visita os grupos, ele conversa com os líderes, para poder saber. Existe um livro de igreja multiplicadora que é só para ensinar como é que faz esse trabalho. É o que a gente não vai ver aqui nesse curso, mas vocês podem pegar o livro para ler também. Porque o supervisor ele faz todo esse acompanhamento. Ele conversa com os líderes, ele visita os grupos, ele ora com os líderes, conversa, faz todo o acompanhamento, procura saber dos problemas que estão acontecendo nos grupos e ver como é que pode ajudar. Ele faz a supervisão do trabalho de PGM e acompanha os líderes. Quando existem muitos grupos na igreja, se existirem muitos grupos, porque um supervisor ele acompanha, é bom que ele acompanhe poucos grupos, assim uns 5 grupos, por exemplo, e cada grupo vai ter o seu líder, né? Ele acompanha aqueles 5 grupos, mais especificamente os 5 líderes. E se tiver muitos grupos, vão ter muitos supervisores. Tipo, se tiver 20 grupos de PGM, vão ter 4 supervisores, um para cada 5 grupos. Aí já vai ter que ter uma outra figura, que é um coordenador de PGM, para poder estar coordenando os supervisores. Geralmente quem vai fazer isso é o pastor. Aí a não ser que a igreja comece a se multiplicar muito e ter muitos grupos e muitos supervisores e coordenadores, aí a cadeia vai ter que ir aumentando cada vez mais. Mas aí é algo para a gente se preocupar só se o negócio crescer muito, né? Porque aí você vai tendo que ir colocando líderes sobre líderes, porque senão uma pessoa não consegue acompanhar todo mundo, entendeu? Não tem como. É aquilo que Jetro ensinou para Moisés. Você vai repartindo as responsabilidades para poder todo mundo ser acompanhado, né? Crianças no PGM. A gente já tinha até falado sobre isso, né? A questão do PGM infantil. Deu uma travada, né? A família hospedeira.
Então a família hospedeira tem que ter esses cuidados aqui. Amar as pessoas que estão vindo à sua casa, ou seja, tratar com amor, convidar pessoas para estar participando da reunião, oferecer um ambiente acolhedor, lanches e momento de comunhão. Como eu falei, os lanches não precisam ser responsabilidade só da família hospedeira. Isso pode ser dividido entre o grupo. Mas essas coisas têm que ser organizadas antes. O líder já tem que, no decorrer da semana, ele já tem que estar programando quem vai ficar com o tempo da palavra, quem vai ficar com o tempo de cantar, quem vai dirigir o tempo de oração, quem vai ficar responsável pelo lanche, de organizar a questão do lanche. Ele já tem que dividir todas essas responsabilidades. E não é chegar no momento da reunião, ei, tu faz isso, você faz isso aqui, porque senão as pessoas vão se sentir perdidas, né? Então a família hospedeira tem que ter esses cuidados. Quem vai hospedar um PGM tem que tratar com muito amor, saber receber muito bem, tratar as pessoas com muito carinho, porque as pessoas têm que se sentir em casa, têm que se sentir amadas, acolhidas, principalmente os visitantes. Isso é muito importante. Vamos lá, continuando. Aqui tem as perguntas finais. Qual a diferença do encontro do PGM para um culto no lar? Quem gostaria de responder isso aí? PGM para um culto no lar. Mesmo sendo feito pela igreja, né? Alguns irmãos da igreja vão para algum lar e fazem um culto lá. No caso do PGM, tem toda aquela situação de crescimento, né? Pronto, é uma das principais diferenças. É que o PGM, ele não é para fazer simplesmente uma reunião isolada. Ele está sempre visando o discipulado, o crescimento, a multiplicação. Ele tem esse objetivo, esse foco. Comente sobre a importância da multiplicação dos PGMs para que alcancemos mais vidas e famílias em toda a cidade. Essa segunda eu vou deixar para a meditação de vocês pensarem sobre o quanto um PGM pode ajudar na multiplicação da obra de Deus na cidade, certo? Os irmãos têm alguma pergunta sobre essa questão do roteiro do PGM? Teve alguma coisa que ficou obscura, vocês não entenderam muito bem? Basicamente, a questão das crianças no PGM foi aquilo que eu já tinha falado. Colocar alguém responsável, o líder principalmente, procurar saber se as pessoas vão levar crianças, e aí alguém ficar responsável por trabalhar com essas crianças paralelamente, fazer um PGM infantil, porque as crianças elas vão ter dificuldade de acompanhar toda a reunião. Elas podem até ficar nos momentos iniciais, no momento ali de abertura, do quebra-gelo, o tempo de cantar, mas aí depois, quando for começar a reflexão da palavra e o momento de oração, é bom colocar alguém responsável para ficar com aquelas crianças e fazer um trabalho específico com elas. Isso no caso de ter crianças, porque às vezes tem pessoas que não têm com quem deixar os filhos, precisam levar as crianças e querem participar do PGM. Então elas levam as crianças e alguém cuida das crianças, faz uma escala, do jeito que a gente faz no culto, né? Para alguém cuidar das crianças.